Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também a todos que acompanham esta escola bíblica pela live da igreja no canal do YouTube. Em qualquer canto, em qualquer parte, seja saudado com a paz do Senhor Jesus. Para registro, estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sob o cajado do pastor Isaac Luiz, que está sentado aqui na nave da igreja conosco. Meus queridos, amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, hoje, 23 de julho de 2023, estamos na lição número 4, a quarta lição de uma série de 13 lições que compõe esse trimestre, onde estamos estudando os profetas menores. O título da lição de hoje, lição número 4, é Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo coração. Introdução. Amós denunciou a injustiça e a corrupção, e por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Amados irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus. Como os irmãos bem sabem, nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando livros contidos no Velho Testamento, a saber, os profetas menores. E o comentarista, ao longo de todas essas lições, ele vem trazendo aplicações práticas, verdades bíblicas, que podemos usufruir, que podemos vivenciar nos dias de hoje, que podemos aplicar na nossa vida de maneira positiva. Nós vamos falar de Amós, este profeta peculiar. Dentre os profetas menores, talvez Amós seja o que mais conseguiu compreender a sua posição naquela sociedade. Amós, ele tinha consciência da sua posição, tinha consciência de quem ele era. Amós compreendia que não era profeta, Amós entendia que não fazia parte de nenhum círculo social de profeta, Amós entendia que não tinha capacidade profissional para ser um profeta profissionalmente em Judá, porque ele era do reino de Judá, apesar de desenvolver o seu ministério nas regiões de Betel, no reino de Israel, ele era do reino de Judá. Amós, ele viveu em uma sociedade onde a prosperidade existia, Israel era próspero, Israel gozava de paz, a Síria já tinha caído, os assírios já haviam invadido a Síria, e a paz reinava naquela região. Comercialmente as coisas iam muito bem, financeiramente as coisas iam bem, havia paz. Porém, essas bênçãos e essa paz só eram usufruídas pelos comerciantes de Israel e pelos monarcas, pelos líderes. Por isso, Amós é conhecido também como um profeta das causas sociais. Porque Amós, ele vivenciou isso, em uma sociedade de disparidade, Amós denunciou, Amós
mostrou a verdade, Amós lutou contra a desigualdade daquele tempo. E nós vamos conhecer um pouco mais desse profeta. Eu separei aqui uma lista com 7 pontos que vamos abordar a respeito do profeta Amós aqui na introdução. Primeiro ponto é que Amós era boieiro e cultivador de sicômoro em Tecoa, uma pequena aldeia de Judá. Ou seja, Amós era vaqueiro. Amós era criador de gado. Amós era um peão da zona rural. Esse é o Amós que vamos estudar. Então, quando nosso Deus, Yahvé, nosso Senhor Jeová, apresenta Amós para aquela sociedade, Amós se apresenta sem nenhum laço comercial, sem nenhuma amarra cultural e, principalmente, Amós não devia nada para nenhum dos ricos daquela sociedade. Então, ele tinha facilidade em pregar a mensagem que ele teria que pregar. Ele não participava dos banquetes daquela época, ele não tinha vínculos. Amós não era um profeta palaciano, como, por assim dizer, como Daniel e Isaías, que gozavam de livre acesso e entravam e saíam em palácios quando bem queriam. Não. Ao contrário de Isaías e Daniel, Amós não era palaciano, não era da alta sociedade. Não fica claro se ele era o peão que cuidava dos bois ou se ele era o dono dos bois. Mas o certo é que se a verdade for um desses dois fatos, o que ele fazia não o transformava em uma persona muito grata. Ele não era sofisticado, ele não era chique, ele talvez não fosse tão elegante assim. Mas se considerarmos que Amós escreveu o seu próprio livro, numa visão, como eu posso dizer aos irmãos, e uma visão macro, como um todo, nós vemos que Amós era dotado de conhecimento. Ele não era analfabeto, não era indouto, ele não era leigo nos assuntos da sociedade da época dele. Ou se alguém escreveu o livro para Amós, de qualquer forma, sendo verdade uma dessas duas vertentes, Amós, apesar de ser um homem do trabalho braçal e duro, ele era dotado de uma inteligência. Nós podemos classificar essa inteligência de Amós como um espírito de excelência que Deus envia sobre cada um de nós, que Deus enviava no Velho Testamento sobre cada um dos profetas que ele chamava. Segundo ponto sobre Moisés, sobre Amós, é que Amós via as mensagens que ele teria que entregar ao povo. E ele tinha visões proféticas. Então, Amós não estudou em uma escola secular de profetas, porque os irmãos bem sabem que existia, nos tempos do Velho Testamento, as escolas dos profetas, né? A pessoa estudava para se tornar um profeta, e outros iam estudar em outra escola para se tornar um sacerdote. Amós não frequentou nenhuma e nem outra dessas faculdades. Ele era, podemos dizer, um amador em uma sociedade extremamente religiosa. Para se falar ao púlpito, para se falar ao público, deveria se fazer parte de uma dessas escolas, de profeta ou de sacerdote. Amós aparece nesse cenário sonhando com as suas profecias, enxergando as mensagens que ele tinha que entregar. E isso se tornou algo novo, e isso chamou a atenção do povo daquela época. E terceiro, ele não era profissional,
e nem fazia parte, como eu disse agora há pouco, de nenhum círculo de profetas. Quarto, Amós não era um profeta palaciano, como eu disse aos irmãos há poucos instantes, como Isaías e Daniel. Ou seja, ele não tinha preocupação em agradar os ricos daquela sociedade. Os ricos dominavam, os comerciantes dominavam. Israel tinha conseguido uma prosperidade parecida com a prosperidade que existia no tempo de Salomão. O território foi reconquistado, Israel estava por inteiro restaurado. Com isso, as rotas comerciais, com isso, o comércio se fortaleceu, os ricos ficaram mais ricos e os pobres estavam sendo explorados junto com as viúvas. Como disse agora há pouco também, aqui no quinto ponto que separei de Amós, é que ele era também conhecido como o profeta da justiça social. Havia prosperidade, mas só os comerciantes e a corte é que desfrutavam dessas bênçãos materiais. E sexto, o ministério de Amós foi desenvolvido no século 8 a.C., e Amós foi contemporâneo, ou seja, ele viveu junto, na mesma época que o profeta Jonas e que o profeta Oséias. Então, meus irmãos, havia um time de grandes profetas ali no século 8 a.C. Já pararam para pensar? Amós, Jonas e Oséias num culto? Era forte o manto, irmão, era forte o mistério. Era privilégio de quem viveu naquela época contemplar esses grandes profetas, chamados de profetas menores, não porque desenvolveram algo menor, mas porque profetizaram por um curto espaço de tempo em relação a outros profetas. Sétimo ponto de Amós. Amós era de Judá, o reino do sul, porém saiu de lá e foi para Betel profetizar contra o rei, que naquela época era Jeroboão. E a história dá conta, os teólogos dão conta de que havia em Betel um bezerro de ouro. Exatamente. Havia em Betel, que traduzido é a casa do pão, havia em Betel um bezerro de ouro. Os irmãos sabem que a história de Israel com esse bezerro de ouro, ela remonta desde o livro de Gênesis e Êxodo. Quando Deus tira o povo do cativeiro, lá no Êxodo, Deus fica separado com Moisés ali 40 dias, 40 noites. Quando Moisés desce, o povo, Miriam, Arão, já tinham recolhido os brincos que os egípcios haviam dado a eles, e eles haviam criado um bezerro de ouro. Naquele inteirinho, Moisés, os irmãos bem sabem, quebrou a tábua dos 10 mandamentos, representando assim que Deus está virado com o povo. Deus deu a nova tábua para ele, com os mesmos 10 mandamentos, só a tábua que era nova. E foi derretido o bezerro de ouro. Mas agora, já no século 8 a.C., o povo tinha feito outro bezerro de ouro. Os pobres com fome, as viúvas desamparadas, a doença assolando a terceira classe, as minorias, e os comerciantes e a corte na esbórnia, fazendo festa, comendo carne, comendo gordura, e em vez de ajudar os necessitados, estavam construindo para si estátuas de ouro. Esse era o cenário que vamos contemplar o profeta Amós desenvolvendo seu ministério. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa,
No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências, embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei. Em alguns casos, se excedessem na observação da lei, os corações estavam afastados do Senhor. Irmãos, Israel entrou no automático. Israel estava no automático. O comentarista nos diz que toda a observação da lei era cumprida. Toda a exigência cerimonial era cumprida. Mas o povo estava no automático. Ofereciam-se holocaustos, ofereciam-se sacrifícios, mantinham-se as aparências espirituais, mas o coração estava longe, longe, longe de Deus. Mais tarde, Deus vai falar o seguinte para alguém. Deus triste, dizendo: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, longe, longe. E assim, irmãos, Deus levanta Amós para despertar o povo para a realidade. Aí nós vemos, já que estamos falando do profeta das causas sociais, estamos falando de Amós, e o título da lição é Tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. A busca pelo Senhor, ela começa com algumas atitudes. Deus entendeu e transmitiu a Amós o seguinte: não se podia buscar, não se podia achegar a Deus sem amor. O amor era o principal. O amor ainda é o principal. O primeiro passo a se dar para uma adoração a Deus. Como é que Israel mantinha essa aparência espiritual? Como é que Israel iria buscar a Deus se Israel não cuidava dos pobres, se Israel não cuidava das viúvas, se Israel não cuidava dos doentes, se os pobres estavam sendo explorados? Então, para o povo voltar com o coração para Deus, precisava Deus dar uma agitada no povo. Precisava Deus mostrar para o povo que alguma coisa deveria ser feita, materialmente mesmo falando, né? Distribuir cesta básica, sopa, cobertor no frio. Isso não é vão no Senhor. Tudo isso é importante porque demonstra amor, né? Porque como é que o povo vai ficar dentro da igreja glorificando a Deus, adorando a Deus, se não cuida de quem precisa ser cuidado? E Deus chama Amós e fala para Amós entregar a mensagem. Quando Amós começa a entregar a mensagem, sintomas de uma revolução começaram a ser sentidos no meio de Israel. Porque embora houvesse paz, Amós diz que o tempo da paz iria cessar. Porque Deus é mau, Deus ia enviar o castigo porque Deus é mau, porque Deus é cruel? Não. Porque Deus tem que trabalhar mesmo. Porque quando Ele quer atingir alguém, Deus abençoe, muito obrigado. Quando Deus quer ajudar alguém, quando a graça dele quer atingir alguém, ele precisa se movimentar. E Deus é tremendo. Quando ele chega em alguma causa, que ele começa a se movimentar, coisas acontecem no mundo físico, né? Ele enviou alguém enquanto Paulo e Silas estavam orando em uma prisão. E alguma coisa no mundo físico aconteceu. Houve tremor, houve abalo naquelas estruturas daquela prisão. Da mesma forma, a mensagem de Amós estava começando a causar tremor, fazer rupturas naquele sistema corrupto e falido espiritualmente falando, que era o culto de Israel a Deus. Tópico 1.1, sobre o profeta Amós. Amós era um homem de Deus, que trabalhava no campo com o gado e com a agricultura, em uma pequena cidade no interior da Judéia, chamada Tecoa. Amós 1:1
7, versículos também 14 e 15 do mesmo capítulo. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano, como o profeta Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus, humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Aqui o comentarista fala que o nome de Amós significa carregado, no sentido de carregar peso. Não é que Amós, toda vez que queria ir de um lugar para o outro, alguém tinha que carregar ele. Não, não era isso não. É que Amós andava com peso nas costas. Senhor da glória. O nome do homem, Amós, que traduzido é com peso nas costas. Aí começava o culto, né? Como eles eram contemporâneos ali, os profetas, Jonas, Oséias, cutucavam um outro e dizia, lá vem um irmão com peso nas costas. Aí quem estava entrando? Amós, dentro da igreja. Coisa maravilhosa. Eu creio que Amós era educado e não jogou na cara de Jonas, né, que ele passou 3 dias no ventre do peixe fugindo de Tarsis para Nínive, ou de Nínive para Tarsis. Eu creio assim. Pior foi Oséias, não é? Que Deus mandou ele casar com uma mulher prostituta, né, de vida fácil, uma profissional do sexo. E ela traiu ele, que já era esperado. Ninguém jogou isso na cara de Oséias. O culto era uma bênção, ninguém estava preocupado com os defeitos de ninguém. Eu penso que era uma congregação sadia, onde o foco era o reino de Deus. Igualzinho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os irmãos já pararam para observar como é os assembleianos? Nós torcemos o nariz facinho, facinho quando o cabo começa a se exibir demais. Nós começa. Se subir no banco e cantar um rock, nós já olha de cara, nós já olha assim, ixi. Não é que nós fazemos acepção de pessoas, não é isso não, irmãos. É que nós aprendemos que o centro é Jesus. É. Eu sempre gosto de falar, mas eu sempre repito. O pregador começa a pregar e ele começa a dizer, eu estava no avião, entrei no avião em Londres, sob o Oceano Pacífico, contemplando a Torre Eiffel, me aproximando da França, Deus falou comigo. Rapaz, Deus só fala com eles dentro do avião, incrível, na oração, e não deve orar, né? Mas não é, irmãos, é que os cabras querem exibir, entendeu? E nós, assembleanos, nós torcemos o nariz para esse negócio. Porque a gente sabe que o foco é a obra de Deus. Se o Espírito Santo não fizer a obra, a Assembleia de Deus não vai. A Assembleia de Deus é dependente do Espírito Santo e não da exibidade dos homens. Porque aqui nós não temos show de luz, nós não temos gelo seco fazendo fumaça, né? Alguns têm ministério de dança, mas nós não temos. Nós senta no culto, canta o trezinho da harpa, lê a palavra, os conjuntos cantam, o pregador prega e Deus opera. É simples assim. Porque sabemos que o centro e o foco é Cristo. E que igreja abençoada não era aquela igreja que tinha esses profetas? Jonas, Amós, Oséias. Coragem, amor, nacionalismo e desejo de defender as classes, as minorias. Aqui o comentarista diz o seguinte: no entanto, Amós foi um servo de Deus humilde. Quando ele diz que Amós não era um profeta palaciano como Isaías e Daniel, o comentarista fala que o profeta Amós tinha algo mais importante ainda. Ele era humilde. Irmãos, humildade é tudo. Humildade é tudo.
Não adianta a irmã ter 9 dons e o pregador ser cheio do Espírito Santo, se ele não tem humildade para obedecer à igreja, se ele não tem humildade para participar de um corpo ministerial, se a irmã não dá bom exemplo, não respeita as mais velhas, não adianta nada. Se não tiver humildade, o segredo é humildade, irmãos. O segredo é humildade. A pessoa humilde entra em qualquer lugar e sai de qualquer lugar sem ser visto, sem ser notado. Porque não causa incômodo a ninguém. A pessoa que é humilde sabe se comportar, sabe qual é o seu lugar. Humildade é tudo, humildade é tudo. O segredo é humildade. E o comentarista, ele também ainda adiciona, antes de terminar o tópico 1.1, ele diz o seguinte, que Amós corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo. Corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo. Tudo que Deus mandava Amós falar, ele falava. Não engolia nada, não retia nada. Sabe por quê? Porque Amós entendia que a obediência era a chave do sucesso de qualquer ministério. E, principalmente, ele viveu uma vida de uma maneira simples, eu posso dizer simples, sem ter que ficar fazendo alianças com corrupção, com isso, com aquilo. Porque aí, quando Deus precisou dele, apresentou ele para desenvolver o ministério, ele não tinha amarras com ninguém. Ele não tinha medo de pregar e alguém falar, mas lá na sua casa está assim, 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 mas lá na rua você é assim, assim. Ninguém podia apontar o dedo para ele. Mas você faz corrupção com A, com B, com C, como é que vem pregar? Quando Amós foi apresentado, ele não tinha esse medo. Se instaurasse uma CPI para investigar a vida de Amós, a única coisa que o povo ia achar nele era estrume de vaca e mais nada. Porque ele só mexia com vaca no serviço dele, de cara limpa, como diz o apóstolo Paulo. Todos nós com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. Amós tinha a cara descoberta, não tinha preocupações com a sua vida particular. E isso facilitava para ele pregar corajosamente e entregar o recado de Deus aos poderosos do povo. Tópico 1.2. A rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falso subterfúgio para calar e intimidar o profeta. Primeiro, recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós. B. Usou o povo contra Amós. C. Desdenhou sobre a origem do profeta, usando-o como argumento para desacreditar sua mensagem. D. Com a autoridade que possuía, tentou se proteger, citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. Tópico 1.2. A rejeição sofrida por Amós. Então, amados, Amós sofreu oposição. Não é o fato de sermos fiéis a Deus que vão nos isentar de sermos perseguidos, de enfrentarmos oposição. A única coisa que não vai acontecer com a sua vida
é ser derrotado, é ser calado, é ser parado, é ser frustrado, porque Deus é com você, Deus é comigo, e maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Mas vamos sofrer represálias, vamos sofrer oposições. Como eu disse agora há pouco para os irmãos, havia o círculo dos profetas e a escola para sacerdote. Amazias frequentou a escola, né? Por assim dizer, quando Amós começava a pregar, Amazias começava a dizer: você cursou faculdade aonde, Amós, para querer ensinar alguma coisa para nós? Você é doutor em quê, Amós? Com que autoridade? Com qual PhD? Com qual doutorado em divindade você quer falar alguma coisa para nós a respeito de Deus? Era mais ou menos assim, parafraseando a situação do profeta Amós, né? E ele talvez ele batia a mão na roupinha, né? Cocô de vaca, irmão Cristiano, seco, estrume seco, às vezes ele limpava a roupinha, né? Passava a mão, às vezes eu contemplo Amós passando a mão na roupinha assim, tirando os capins secos e virando para ele falando assim: eu não sou filho de profeta, eu não sou sacerdote. Sou um vaqueiro e boiadeiro que Deus chamou para profetizar e eu vou profetizar. Simples. Não foi grosso, não foi rude com ninguém. Pregou a palavra de Deus. Nós podemos, os irmãos, obviamente, alguns já assistiram, alguns assistem a alguns filmes bíblicos, religiosos, e outros, né, com uma mensagem positiva de vida, né? Tem um filme por aí, conhecido de todo mundo, chamado Karate Kid. Lá no Karate Kid tem um senhorzinho japonês chamado Senhor Miyagi. Está tendo um evento lá de karatê, né? Muita gente de kimono, né? Faixa preta, faixa de todas as cores. Eu só sei que existe a preta, né? Não vou... Deve ser que tem branca, azul. Eu sei que o faixa preta é o bichão da goiaba. Aí lá vem o senhor Miyagi. Um avental que o senhor Miyagi fazia pastel frito. Aquela roupa, um avental. Aí fala: senhor Miyagi, o senhor não pode quebrar tijolo. O senhor não está com os kimonos. Aí o senhor Miyagi dá uma olhada para ele e pergunta em outras palavras assim: quem vai quebrar os tijolos? É eu ou é os kimonos? Dá uma mãozada em 10 ou 15 blocos de concreto ali, quebra tudo e vai embora. Era mais ou menos assim Amós, irmãos. Amós não vestia roupa de profeta, não vestia roupa de sacerdote. Chegava, desenvolvia o manto, desenrolava o mistério, entregava a mensagem e ia embora para casa. Eu penso comigo que Amós não era de ficar muito na porta da igreja depois do culto, não. Porque a pessoa que às vezes fica muito tempo na porta da igreja, escuta muita conversa, muita informação, que fica por cima do que foi pregado, né? A pessoa chega em casa e esqueceu do primeiro hino que a orquestra tocou, esqueceu do segundo hino, esqueceu do terceiro hino, esqueceu do versículo da palavra que o pastor leu, esqueceu do que o pregador pregou, porque ficou conversando demais na porta da igreja. Bom, mano, é terminar o culto, pegar a sua biblinha e ir para casa, mascando, mastigando, ruminando o capim que você comeu dentro da igreja, que é os hinos cantados, os glória a Deus, os aleluia e a pregação pregada. Amós era mais ou menos assim, fazia o trabalho e ia embora. Aqui o comentarista fala o seguinte, irmãos, que Amazias, olha só tanto que Amazias era sujo. Amazias trabalhava com o ego de Jeroboão. Amazias trabalhava com o orgulho do rei. Em vez de clamar pelo templo e pelo santuário, em vez de clamar pelo templo, Amazias vai até o rei clamar pelo santuário do rei. Mas, Fernando, explica o que é templo e o que é santuário do rei. O templo era a sinagoga, onde a palavra era ensinada. Agora, quando a Bíblia fala santuário do rei, os irmãos lembram do bezerro de ouro, que eu falei agora há pouco? Era lá dentro do santuário do rei que estava o bezerro de ouro.
O profeta é de Deus, tem que defender a Deus. Mas Amazias foi lá, o que Amazias falou? Amazias, Amós está lá na praça pregando contra teu bezerro de ouro, contra a tua idolatria, contra o estupendo santuário que você construiu para a glória do seu próprio nome. Olha o tanto que ele era sujo. E Jeroboão, mas meu santuário realmente é digno de toda glória, né? Glorificado seja eu, porque construí esse santuário lindo, e glorificado seja esse bezerro de ouro. Todo cheio de si, igual os irmãos da igreja de Corinto, estavam tudo inchado. Não era de conhecimento não, era do fermento do mundo mesmo, que nem o apóstolo Paulo fala. Que a igreja de Corinto tinha filho dormindo com a esposa do próprio pai. E a igreja de Corinto sabia daquela sujeira, mas estavam inchados, nem sequer removia o pecado de dentro da igreja. Era mais ou menos assim que eles estavam. Inchados. Jeroboão inchado do mesmo jeito, orgulhoso. Os profetas, irmãos, iam para as escolas aprender, bajular os reis, tocar no ego dos reis. Todo mundo só entregava a profecia de bem para os reis. Aí chegava Amós sujo de estrume de vaca, capim seco. Sensa, aqui que eu vou profetizar agora. Profetizava chinelo, lenha, cipoada e ia embora. O povo começou a se revoltar. Liderados por Amazias, Amós quase foi expulso, né? Quase sofreu, qual é mesmo aquela palavra que a ditadura praticava um tempo atrás, quando alguém era contra seus ditames? Exilava? Isso. Amós quase foi exilado. Quase foi exilado por causa da perseguição que sofreu por pregar a palavra de Deus. Tópico 1.3. A resposta do profeta Amós. Embora não faltassem esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com a sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Vejamos o argumento do profeta. Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. No capítulo 7, versículo 14 da Bíblia está escrito assim, Amós falando: eu não era profeta, nem filho de profeta. Essa afirmativa, amados irmãos, fala muito, porque havia então uma casta de sociedade dentro de Israel, né? Você era profeta, seu filho era profeta, seu neto era profeta, seu bisneto era profeta. Virou uma casta, virou uma monarquia, por assim dizer, de profetas, se é que é correto afirmar assim. O certo é que as famílias eram profetas, uma atrás da outra, assim, sem chamado de Deus, sem escolha divina, não, só no automático mesmo, só para adquirir poder e status naquela sociedade. E Amós fala, olha, ele não era profeta e nem filho de profeta. Amós estava também dizendo ao mesmo tempo que ele não devia nada para os profetas e que se ele não era filho dos profetas, ele não tinha que profetizar do jeito que os profetas profetizavam. E ele tinha sim que profetizar do jeito que Deus mandava ele profetizar. E B, Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Ou seja, Amazias estava cobrando credencial do profeta Amós, né? Cobrando dele o diploma da faculdade religiosa. Mas Amós, o comentarista fala que Amós entendia que a única autorização que ele precisava, ele já tinha, que era a autorização de Deus para entregar o recado.
C. O profeta não se escondeu, não se calou, ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Samuel ungiu Davi. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta. Olha o bem que o profeta Samuel fez para Israel. Esse serviço que o profeta Samuel fez, sacerdote Samuel fez, era o serviço que Amazias deveria ter desenvolvido em Israel. Talvez estaremos falando muito bem de Amazias agora, comparando ele positivamente com Samuel, mas Amazias é exatamente o oposto do que Samuel foi. O comentarista fala, em vez de ajudar, em vez de apoiar, o sacerdote perseguia o homem de Deus. Aqui na minha revista é adicionado um comentário de Champlin. Champlin afirma o seguinte, abre aspas, é verdade que Amós não pertencia a uma família profética, nem era filho de um profeta, muito menos membro de uma escola profética, ou seja, ele não era um profeta profissional. Mas e daí? Amazias, o chamado sumo sacerdote do reino, apostado de Jeroboão, também não tinha credenciais tradicionais, não pertencendo à família de Arão, a qual era um segmento da tribo de Levi. Olha só, que coisa interessante, né, irmãos? Poder contar com os estudiosos, olha só. Para ser sacerdote original, deveria ser da família de Arão, da tribo de Levi. Champlin não consegue entender o porquê de Amazias estar exercendo um papel de sacerdote em Israel, se ele não tinha sangue de Arão, se ele não era da linhagem de Levi. Olha que coisa interessante. Inteligente esse Champlin aí, irmãos. Vocês conhecem o Champlin, irmãos? Amigo nosso ali dos Estados Unidos, servo de Deus, estudioso. Irmão, compra um livro uma hora, irmão. Compra um livrozinho qualquer usado uma hora de um comentário bíblico. Lê um comentário bíblico. Procure um livrozinho por aí de Wisber, Matthew Henry. Os irmãos vão ver tanto que é maravilhoso ler o comentário bíblico desses homens. Vai expandir a mente dos irmãos. Sem compromisso, compre e leia. Não é que você vai comprar e tornar um pregador do evangelho, não. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Os irmãos vão ver que coisa maravilhosa. Outro dia, lendo é brincadeira, eu não sabia. Mas Mefibosete tinha um filho. Né? Os irmãos já repararam na Bíblia que aquele aleijadinho lá, Mefibosete, de Lodebar, tinha um filho? O menino tinha um filho, o Mica. Né? O nome do menino é o Mica. Menino gente boa, eu creio que era o Mica. Traduzindo é pequeno, lasquinha, frágil. Lê, irmãos, vamos ler. Lê um exercício maravilhoso. Vamos deixar o povo encher nossa cabeça de lereia, de informação desencontrada. Não. Vamos criar nossas próprias opiniões, vamos ser influenciadores, vamos ter nossa própria opinião, para nós não andar por cabeça dos outros igual piolho, para os outros não pegar nós e jogar nós no fogo, para nós não cair em armadilha, né, pastor Heraldo? Para nós pensar por nós mesmos. Né? Aí vem fulano, chama alguém para fazer alguma coisa, e aí vai aquela filinha. Um atrás do outro, tudo caindo no buraco. Um cai, o outro cai, o outro cai, o outro cai. Você fica sem entender, mas como é que fulano, beltrano e ciclano caiu no engodo desse? Porque não forma opinião, irmão, porque não lê, não busca Deus. Informação está aí. Joga no Google aí, comentário do Champlin em PDF, comentário de Matthew Henry em PDF, você vai achar muita coisa, vai ler. Aqui no tópico 1.3,
o profeta continua desenvolvendo a sua defesa. Ao terminar a defesa, o comentarista citou Champlin, e Champlin revoltado, porque a bagunça era tão grande que alguém que não tinha credencial estava cobrando credencial, irmão Leonardo. Né? Como é que a pessoa pede o meu diploma de faculdade se a pessoa mesmo não fez faculdade? É a mesma coisa da pessoa que não é crente pregar o evangelho, aceita Jesus, aceita Cristo, a pessoa vira para ele e fala, você é crente? Ele fala, não. Não tem como. E o Champlin foi lá e descobriu o que Amazias está fazendo no cargo de sacerdote. Irmão, Deus já estava chegando perto da graça, já estava chegando pertinho de Jesus nascer, Deus já estava se acalmando mais. Porque que se é mais perto do livro de Gênesis, eu acho que já tinha caído fogo do céu e queimado Amazias com a igreja inteira. Igualzinho no tempo de Elias, igualzinho aconteceu com os filhos do sacerdote Eli. Mesmo jeito que aconteceu com Coré, Dotã e Abirão, quando a terra abriu, os engoliu, porque estava dando trabalho para Moisés. E vale ressaltar que as esposas não morreram, nem animal e nem os inocentes, não, tá? Que Deus não mata inocente. Champlin continua dizendo sobre Amós: no entanto, ele atraiu o poder e a sabedoria de Deus, e também a luz profética, por ser um homem piedoso. Foi escolhido para uma missão especial. Um homem piedoso, um homem de bem, um homem de paz, um homem que quer contribuir para a sociedade, um homem que quer contribuir para a igreja, um homem que quer contribuir para os seus familiares. Esse é o retrato de um homem piedoso, e por isso ele foi chamado por Deus. Tópico 2, a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Nos últimos capítulos 7 e 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus e o dia do Senhor. Tópico 2.1, a justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar as suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Neste estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comida oferecida aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. A sociedade de Amós, no que diz respeito à degradação moral, já tinha ganhado de Sodoma e Gomorra há muito tempo. E Sodoma e Gomorra foi consumida por fogo. É como eu disse aos irmãos, estávamos chegando aqui nesse momento, já perto da graça. Deus já estava começando a mudar com o homem, para ter misericórdia com o homem, senão ele ia consumir o homem. E Deus tolerava tudo isso aqui que foi citado. Eu não vou ler novamente, porque o tópico 2.1 é pesado por demais. Aquela sociedade estava afundada no lixo, do lixo, do lixo, do lixo. E isso que foi citado aqui no tópico 2.1 estava dentro da sinagoga, dentro de uma sociedade monoteísta, né, que se considerava seleta, única, exclusiva, detentora do conhecimento e da comunhão com Deus, o que não era verdade, porque também Deus era para os gentios, como o apóstolo Paulo nos ensina no Novo Testamento através de suas cartas. Tópico 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social.
Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amós 5:24. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem a retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública do tempo do profeta Amós: nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e o próximo de forma prática e não apenas com discurso evasivo e vazio, especialmente os menos favorecidos. Isto é, os menos amados na prática. Então a sociedade estava corrompida, dentro da lei o juízo era comprado, dentro das classes sociais, pessoas honestas que não tinham como pagar a sua dívida eram feitas de escravas, e dentro da igreja os ricos tinham a primazia. Essa era a sociedade de Amós. Tópico 2.3. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. Josué 8. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Deuteronômio 30. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justificava ou compactuava com o erro de seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso Amós pede perdão. Irmãos, por que Amós tinha a sua oração respondida? Porque Deus não consumiu aquela sociedade? Porque Deus atendeu a oração de Amós? Porque Amós obedeceu a Deus, entregou sua vida para Deus. Em uma sociedade que ninguém estava em débito com Deus, todo mundo estava devendo, todo mundo tinha culpa no cartório, Amós se apresentou como alguém para fazer a vontade de Deus. Quando Amós ficou sabendo da ira de Deus, Amós então ora a Deus pedindo misericórdia. E Deus dá misericórdia ao povo, porque Deus é longânimo, Deus é misericórdia, Deus é amor. Tem muita gente falando que o arrebatamento está demorando muito, mas João nos ensina em uma das suas epístolas universais que o motivo da demora é porque Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos venham ao arrependimento. Tenho 10 minutos, já vou concluir. Tópico 3. Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, os fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. Tópico 3.1. Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam sendo isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento, para que entendesse que tal privilégio imputava-lhe grande responsabilidade. Né? É que nem o apóstolo Paulo nos ensina. Se é porque estamos debaixo da graça, é que vamos acrescentar pecado sobre pecado? Né? Não, de maneira nenhuma. Onde superabundou o pecado, não pode continuar superabundando o pecado. Né? A graça superabundou, mas não é pelo fato dela cobrir os nossos pecados, é que nós temos que continuar vivendo uma vida de esbórnia, uma vida de lixo, como os legalistas que pensam que uma vez salvo, uma vez o nome escrito no livro da vida, você pode viver do jeito que você quiser,
que você já ganhou a salvação. E não é por aí. Não é desse jeito que a Bíblia nos ensina. Tópico 3.2. A inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitude que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja, mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono, depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e desvalidos onde quer que estejam. Aqui, em outras palavras, o comentarista nos ensina que a igreja que quer receber a presença de Deus, que a igreja que quer gozar das bênçãos de Deus, precisa mesmo ajudar aos pobres. Pense no que você está ouvindo agora, quando o pastor pedir em campanhas doações de arroz, de alimento, quando você pegar o seu papelzinho para você trazer alguma coisa para ajudar os menos favorecidos no dia da Santa Ceia. Deus se agrada disso e a presença dele pode vir para o meio de nós através disso. Não que a filantropia atraia a presença de Deus, mas corações puros como nós, praticando a filantropia, sim, podemos tocar mais forte a vontade de Deus. A salvação não é pelas obras. Eu repito, a salvação não é pelas obras, mas se você está salvo e faz uma boa obra, isso é potencializado, isso é usado por Deus como um instrumento de amor na terra, na sociedade. Tópico 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte. E poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Amós capítulo 9. Devido aos pecados do povo, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Conclusão: a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira a cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Então o comentarista termina dizendo assim: Amós te inspira, Amós me inspira, Amós inspira a todo crente com a sua ousadia, com o seu comprometimento e com a fé que ele tinha no Deus que tinha enviado ele. Quando diz: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, fui chamado para profetizar e vou profetizar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nosso superintendente de hoje, presbítero Rei, está de volta com a oportunidade.